Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje está em João 6, de 60 a 49. Nada para poder de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhe perguntou: isso escandaliza vocês? Imagina, então, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus escandalizou aqueles homens que andavam com ele. Quando Jesus falou da Eucaristia para eles: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, quem não comer a carne do Filho do Homem, não terá a vida em vós. E aquilo ali deixaram eles escandalizados, porque para eles aquilo ali não existia, né? A gente comer a carne de Jesus. Veja que coisa incrível. Eles não entendiam. Jesus estava falando da Eucaristia. Jesus ia ressuscitar. Ele ia para o céu, de onde ele veio, de onde ele estava antes. Ia deixar a carne dele para nos alimentar espiritualmente, que é a Eucaristia, que é celebrada na Santa Igreja há mais de 2000 anos. E esses homens ilimitados, coitados, não entendiam nada disso. Hoje nós entendemos muito bem, mas não é todos que entendem, não. Tem gente que se escandaliza até hoje, né, com aquilo que é pregado, a igreja prega. E a igreja não quer que a gente pregue, né? Agora eu estou me lembrando de uma passagem que, quando eu era catequista, eu fui preparar um pessoal, uns jovens, para se crismar, outros para se casarem. E nessa palestra que eu fiz para eles, a palestra era sobre o corpo.
sobre o corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, que precisa ser respeitado. Se é templo do Espírito Santo, precisa ser respeitado. A gente tem que zelar pelo nosso corpo e nutrir bem e respeitar. Porque Jesus disse, vocês são templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, morada de Deus, do Espírito Santo. E eu conversando com aqueles jovens que iam se casar, né? Digo, olha, o corpo de um jovem que vai se casar, que está se preparando, está se namorando, se casar, não pode cometer pecados mortal. Um jovem que está namorando, ele não pode viver com a sua namorada como quem fosse um casado. Tendo vida sexual. E aquilo ali deixou eles meio escandalizados, né? Porque parece que ninguém teve coragem, tinha tido coragem de pregar para eles essa verdade. E eu tive coragem de pregar para eles essa verdade. Também falei sobre o casamento, né? O casamento é indissolúvel. Uma pessoa que se casa na igreja, ele não pode separar, desculpa. Não pode separar. Se caso venha a separar, não pode se casar mais com ninguém. Ele vai viver a vida em castidade. A vida sem mais a vida sexual, sem ter vida sexual, porque ele quebrou o laço do matrimônio ali, o sacramento dele. Separaram. A igreja não permite que uma pessoa que é casada na igreja, um casamento válido, ele se separe e queira casar de novo, não pode casar de novo. É uma verdade que pouca gente hoje tem coragem de pregar nesse mundo que vive na prostituição, que vive no adultério, que vive na fornicação. Uma coisa terrível, ninguém valoriza mais a família. Então, são palavras que desagradam as pessoas que escutam, estão se preparando para casar. E a gente faz uma exortação dessa. E tem pessoas que não aceitam. Então, tá agindo como aqueles discípulos de Jesus que, quando Jesus falou da Eucaristia, das coisas do alto, eles simplesmente rejeitaram, não aceitaram e deixaram Jesus sozinho. Então, foi o que aconteceu comigo. Fiquei sozinho também. Eles não saíram do local onde eu estava, mas eu fiquei falando sozinho, porque nenhum aceitou. Nenhum. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou dando catequese aqui a quem? Para quem? O que é que vai adiantar isso aqui? E desse dia para cá, os próprios dirigentes da igreja me afastaram da catequese, porque eu não podia falar daquele jeito. Eu tinha que enganar aqueles meninos lá, falar para eles que tapar o sol com a peneira, né? E ficar quieto, não falar essas coisas. Nem que tá certo, nem que tá errado. Tinha que ficar neutro. Eu deixei de dar catequese por causa disso. Não pode falar a verdade mais. Se eu não posso falar a verdade, então não adianta eu me meter nesse assunto mais da catequese, porque eu só dou se for para falar a verdade. Eu não posso dar água com açúcar. Se você der água com açúcar para uma criança, ela vai morrer desnutrida, não vai? Então essa catequese de água com açúcar não é comigo. Eu gosto de falar a verdade. Falar do inferno, falar do matrimônio, como é que é. A pessoa não pode se casar, separar. Depois querer casar de novo com outra pessoa. Não existe isso. Na nossa igreja católica, na nossa doutrina, nosso Código de Direito Canônico, no nosso catecismo, não permite isso. Então, se eu não posso pegar o meu catecismo na minha igreja, dentro da minha igreja,
para os catequizandos. Então eu não posso ser catequista na igreja assim. Não há paróquia que não aceita, e já quase todas, né? Querem que a gente fale a verdade. Uma vez eu perguntei para um padre aqui da minha paróquia se eu podia usar o catecismo para ensinar catecismo. Ele, não, pode não. Muito duro. Você tem que usar aquele documento que a gente faz aí, aquela água com açúcar, né? Quase que eu digo água com açúcar. Eu sei como é que é. Aí eu não me interessei mais, saí fora. Prefiro dar minhas catequeses assim, nas redes sociais, porque aqui eu posso falar. Lá, se eu falar, eles me mandam embora, me cortam. De fato, me cortaram da catequese, porque eu falei a verdade. Você fala, não pode falar para uma criança que o inferno existe, porque assusta a criança. Assusta a criança. Que negócio é esse? Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Eles ficaram com tanta preocupação que começaram a rezar o texto de Nossa Senhora, não pararam mais de rezar o texto. Se salvaram porque teve Nossa Senhora para mostrar para eles a verdade. Terrível o inferno. Nossa Senhora mostrou. Acredite quem quiser acreditar. Agora aqui ela mostrou. O inferno não é coisa boa não. Pelas imagens que a gente vê, que tem a narração. As almas queimando no fogo. O fogo espiritual, né? Um fogo que não se apaga, como Jesus disse. O inferno é um fogo que não se apaga. E hoje os catequistas estão tudo frouxo, tudo medroso. Não querem falar a verdade, meus irmãos. Como é que vai se salvar se a gente não falar a verdade? Tem que falar do inferno. O inferno existe. E tem muita gente entrando para dentro dele, porque não acredita mais. Acredita que é uma besteira, não existe inferno. Muitos pregadores aí falando que o inferno não existe dentro da igreja hoje. É uma tristeza. Papa João Paulo II, o saudoso João Paulo II, São João Paulo II, disse que o inferno existe. E não está vazio não. Ele diz isso. Disse não está vazio. Outros dizem que não existe. Pelo amor de Deus. O inferno existe e não está vazio. O inferno está cheio. Viu? Nesse mundo moderno, as pessoas estão sendo enganadas por esse sistema diabólico que a gente estamos vivendo. É um sistema anticristão. Uns 50, 60 anos para cá, a coisa vem se estabelecendo, vem se destruindo tudo. Os princípios cristãos. Antigamente, os filhos davam bênção aos pais. Os mulher chegaram na sua casa e pediam esmola pelo amor de Deus. E vocês já perceberam isso? Que acabou tudo isso? As pessoas não rezam mais. Acabou as santas missões que existiam naquele tempo. Era diferente, meus irmãos. Hoje o esmoler, ele quer pedir esmola, ele inventa uma mentira. Sai dizendo aquela mentira para você acreditar nele e dá. Se comover e dar esmola para ele. Sei de tudo. Toda hora se aproxima um para me pedir e eu vejo as mentiras que eles soltam. Muitas mentiras. Vai, pede a esmola pelo amor de Deus. Conta sua história. Estou passando fome, estou com meus filhos sofrendo de fome, tá difícil, as contas estão atrasadas. Me dê uma ajuda, pelo amor de Deus. Por que não faz isso, né? Fica agora inventando mentira para pedir, às vezes para comprar droga. Muitos é para comprar droga. Nós perdemos os princípios cristãos, viu? Estamos perdendo. A gente tem que ter muito cuidado para catequizar os nossos filhos, para eles não deixar Jesus sozinho, como esses discípulos deixaram. Porque se a gente não catequizar essa geração bem catequizada, eles vão deixar Jesus falando sozinho. Hoje também. Não vão ter mais ânimo para ir na igreja, adorar o Senhor na Eucaristia, que nem eu faço todos os dias. Ainda hoje, cheguei neste instante da igreja. Estava lá adorando o Senhor na Eucaristia. Tão bonito, tão gostoso, tão bom. A gente acredita, né? Então,
Nós estamos vivendo num mundo difícil. Vamos ter cuidado para não negar a nossa fé, não negar Jesus na Eucaristia, e não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. E escandalizou aquele povo. Hoje, se você disser para um jovem que vai se casar, se largar a sua mulher e querer casar com outra, você não pode. Vai ter que viver a castidade por resto da vida, se quiser ser cristão. Se quiser ser pagão, você vai viver de qualquer jeito. Se quiser ser cristão de verdade, salvar sua alma, você não pode casar mais com outra. Não pode casar mais com outra. Escutou? Não pode. Está dizendo aqui é uma pessoa que entende do assunto. Viu? Nossa igreja não aceita isso. Se eu tenho uma namorada, fica tendo relação sexual com ela, meu irmão, os fornicadores não entram no reino de Deus. Tome cuidado, viu? Às vezes você vai até para a missa comungar e tendo relação com a tua namorada. Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não se perder a sua alma, que é perigoso. Não pode, um jovem que está namorando, ele não pode ter relacionamento com a sua mulher, com a sua namorada, relação sexual com a sua namorada. Ele tem que viver a castidade até se casar. E depois de se casar, viver a castidade também. Como é que se vive a castidade depois do casamento? Respeitando a sua mulher. E vice-versa. Não é traindo, não. É respeitando. Porque se você é casado e você fica nas redes sociais olhando pornografia, vídeos dessas molecas seminuas e todo tipo de pornografia, tu tá traindo a sua mulher do mesmo jeito. É um pecado da traição, é o mesmo pecado. Se ela também está olhando, está traindo o marido também. E vice-versa. Precisamos ter muito cuidado. A coisa é muito difícil. O caminho é estreito, meu irmão. A Bíblia fala isso. O caminho é estreito. Poucos são os que passam. Cuidado. Vamos ter cuidado. Jesus quer salvar nossas almas. Jesus é nosso Senhor. Ele é o Salvador, aquele que morreu na cruz por você, por mim, todos nós. Ele não quer nos perder, não. E o diabo quer levar todo mundo. Está usando agora esse mundo moderno, usando a tecnologia para levar todo mundo para ele. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Esse caminho não é o nosso. Esse caminho é do inimigo. Vamos levar a sério a nossa fé, participando das Santas Missas aos domingos, no mínimo aos domingos, quem não pode ir todo dia, vai aos domingos, e confessando, comungando, fazendo bem, oração, muita oração, quem ora fala com Deus, a vida de oração, a nos fortalecer. Quando você ora, você comunga, quando você participa da Santa Missa, comunga e faz seus momentos de oração, você está fortalecendo a sua alma. Sua alma está forte e não entra em caminhos tenebrosos, porque ela está forte. É que nem um corpo bem nutrido, alimentado. Ele pega no trabalho pesado e ele suporta aquele peso, aquele trabalho ali o dia inteiro, porque ele está bem nutrido, o corpo está alimentado. A mesma coisa é a nossa alma. Para nós não cair nas tentações do diabo deste mundo, vamos alimentar da oração, da Eucaristia, da palavra, santas missas. Não brincar não. Que o Senhor nos conceda a graça do entendimento, da perseverança, a alegria de ser cristão, se encher do Espírito Santo de Deus e pedir: Senhor, dá-me essa graça para mim também, para a gente não perecer no fogo do inferno para sempre, que lá é o lugar daqueles que não respeitam os mandamentos de Deus, não aceitam. Crucifica nosso Senhor Jesus Cristo a cada vez que peca mortalmente. A cada pecado mortal que a gente comete, a gente está crucificando o Senhor na cruz novamente. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.